O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo de Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo, ensinava ao povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro então lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te, atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, e isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados, durante o finalzinho do mês de abril e todo o mês de maio, nós recolhemos intenções de várias formas, o que resultou neste encadernamento mais parecendo um compêndio. No final da missa, vamos mostrar um vídeo da primeira parte do prometido, que era de levar até a ermida de Fátima, em Portugal. E o fiz, oferecendo todos os nomes que estão lá, e também um buquê de flores, que na verdade eu ganhei na peregrinação, e senti no coração que deveria deixar lá, em nome de todos vocês. Queridos filhos e filhas, quero lembrá-los de alguns pontos. Depois da missa, recitaremos as 1000 Ave-Marias. Lembro que Nossa Senhora, Deus, não precisa, seja 50, 100, 500, não se trata de número. Deus não leva em conta, somos nós que precisamos.
Somos nós que nos propomos com amor, nessas 1000 Ave-Marias, elevar 1000 rosas a Nossa Senhora, por sempre ser nossa mãe terna, intercessora, esta mãe que nos ajuda tanto. Cada um se sinta à vontade de chamá-la como quiser. Aqui, fruto de toda essa viagem, peregrinação que fiz, com mais de 200 peregrinos, mas o mês inteiro recolhendo. Este ano temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Chame de Fátima, a Chame Mãe do Carmo, madrinha da obra, a Chame Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, a Chame Mãe de Lourdes, não importa, Mãe do Guadalupe, é a mesma Maria de Nazaré que cantamos no início da missa. Mas rezemos, rezemos. Num segundo momento, me dirijo a falar sobre o Evangelho. A primeira parte, existe algo que parece um tanto estranho. Não existe, inclusive, ponto comum entre os exegetas. Fico com aquilo que me parece mais lógico, seguindo também um grande exegeta. Jesus chega à tarde em Jerusalém. Diz o texto de Marcos que ele passa pelo templo e observa tudo. Mas é tarde. E ele vai a alguns quilômetros e pernoita em Betânia. Sabemos que ele vai posar, dormir, pernoitar na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. No outro dia, quando ele de manhã, ele vê uma figueira e vai ter fome. Jesus é humano. E é tão bonito ver isso. É tão gratificante saber que o nosso Deus tomou uma forma humana, que é um de nós que sentiu fome. Sim, Deus veio a nós por aquela que é toda cheia de graça. Mas a fome de Jesus não era de figo. Podemos imaginar que fosse, mas não é. Deus tem fome e sede da humanidade. Por isso, interprete aquilo que foi dito, uma maldição de Jesus, muito ligado à expulsão dos vendilhões do templo. Aquela figueira que não produziu fruto e não era tempo, era o povo de Israel, que não produzia frutos de uma intimidade com Deus, de uma transformação, de uma conversão, era apenas ritos. E eles acabaram fazendo do templo, como o próprio Marcos nos diz que na boca de Jesus, um covil de ladrões. E Jesus denuncia isso, uma religiosidade feita com interesses, uma religiosidade feita de preceitos sem espiritualidade. Será que também não, às vezes não somos nós, esta figueira que não produz fruto? Jesus volta ao templo e toma uma atitude. Vira as mesas dos cambistas, abre as gaiolas, põe por terra todos os vendilhões e diz: minha casa será uma casa de oração. Que assim seja. E hoje será. A começar com esta missa, já tivemos 7h30, mas a tarde toda uma casa de oração, das 1000 Ave-Marias, culminando com a missa e a coroação da imagem, como é costume e uma grande tradição no Brasil. Nós o faremos hoje, mas em muitas paróquias, muitas comunidades,
Domingo terá coroação. Isso responde uma memória afetiva. Não faz muito que estive na minha cidade natal, Paraíso do Norte, e eu lembrava que no mês de maio, um homem que foi inspirador da minha vocação fazia sair andores pela cidade inteira, o mês de maio inteiro, um frio. E lembro que eu era pequeno, mas eu achava tão lindo aquilo, com velas acesas todas as noites, a televisão não nos prendia, eu, meus irmãos, minha mãe, cantando Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Íamos um dia numa casa, outro dia na outra casa, até no último dia culminar com a coroação, que sempre muito bem feita pelas irmãs filhas da caridade. Conto-lhes um pouco da minha memória afetiva deste mês de maio, para que nós também tenhamos e busquemos em nós, como Maria esteve presente na minha vida, na tua vida. E hoje é um dia de louvarmos a Nossa Senhora. Meus irmãos e irmãs, ainda cabe-lhes algo do Evangelho que é muito forte. Já tendo falado sobre a primeira parte, tem a segunda. Que Pedro disse: Senhor, viste que a figueira secou? O que disse Jesus? Me marcou muito essa palavra e quero que lhes marque. Tenha fé. Vou lhe dizer hoje, diante de tantas intenções que chegaram e que estão chegando, vocês vão ver à tarde assistentes da associação trazendo intenções. Tenha fé. Reze com fé, porque disse nosso Senhor, grave no teu coração, se tiverdes fé e disserem a esta montanha, arranca-te e vai ao mar, ela irá. E Jesus continua uma frase que Santa Teresa d'Ávila usava muito: se rezardes já no coração, acreditando que a graça foi dada, ireis receber. Serei textual. A ideia é essa, mas quero citar para quem estará conosco nestas 1000 Ave Marias, presencialmente, pela TV, pelo YouTube, Padre Manzotti. Disse Jesus, e isso vale para todos nós, se está com batedeira, está com depressão, com vício, se está com uma depressão grande hoje no rádio, meu Deus, as participações foram tanto difíceis, mas essa é a vida do povo, também as nossas frustrações, nossas angústias. Hoje nós refletimos Jó, que foi muito claro dizer assim: eu acordo e parece que tudo é mentira. Você já passou por essa situação? Já parou por esse momento, quando você está num momento tão doloroso, que você acorda, você leva um susto e fala: meu Deus, isso não é comigo. Mas é. Jesus foi humano, nós somos humanos. E nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Mas veja o que disse Jesus hoje, como um grande presente para abrir as 1000 Ave Marias: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, escute, faça essa pausa para que você antene. Se alguém disser a essa montanha: levanta-te, atira ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá.
Ah, Padre, isso é figura de linguagem, por amor de Deus, não me venha com isso. É reduzir demais a palavra de Deus, tudo em figura de linguagem. O Senhor está dizendo, e é verdade, porque Ele continua dizendo: por isso eu vos digo. Dona Maria, seu Zé, seu Antônio, Reginaldo, está falando não para os títulos, está falando para as nossas lutas, nossas batalhas, nossos medos, nossas insônias. Tudo que pedirdes em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Como Deus nos presenteia com uma liturgia própria para quem vai enveredar na oração. Vou repetir, para que alguém que esteja duvidando, que a graça parece não estar demorando, para alguém que está desistindo, põe isso no teu coração. Tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Por isso agora, qual o pedido que você vai fazer? Qual o pedido que você vai fazer a Deus por Maria? Reze. Nós começamos cantando: a vossa proteção recorremos, Mãe. Daqui a pouco virão as preces. Mas é claro que temos que colocar nessas 1000 Ave Marias o Santo Padre, o Papa. Vamos colocar os 100 anos da Arquidiocese de Curitiba. Vamos colocar a paz no mundo. Nossa Senhora de Fátima pedia tanto rezar pela paz. Paz no mundo. Vamos colocar a obra Evangelizar nas suas lutas. E não são poucas, acredite. O inimigo continua forte. Mas eu sempre acredito, atrasando, jamais nos derrotando. Atrasando a obra da construção, da inauguração, mas nunca derrotando. Mas eu quero falar com você, no fundo da tua alma, qual pedido você apresenta agora? Mãe, eu preciso desta graça. Eu preciso, fale com Nossa Senhora. Fale com a mãezinha. Eu preciso desta graça, Mãe. Pegue esta graça e apresente a teu filho Jesus. Apresentada por vós, Mãe, eu serei atendido. Sede a nossa intercessora, Nossa Senhora. Permaneça com o teu manto aberto e o seu coração dilatado, Mãe, acolhendo os pedidos que estão vindo do mundo inteiro. Não olhe a nossa falta de fé, mas nós estamos nos apegando naquilo que teu filho falou, Mãe. Se rezarmos já agradecendo, assim será. Então, Mãe, nós lutamos contra tudo e contra todos, nas lutas que são aparentes, mas nas lutas que são internas, escondidas, guardadas. Tu bem sabeis, Mãe.